os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados. Assinou, a partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Eu acho que é normal que numa democracia haja um contato entre as reivindicações e o governo. E o presidente da República, ao recebê-lo, está dando esse sinal. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem. Eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moura. Na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. Mas 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, furacão não. Em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Se eu sair um mandado de prisão, que deverá sair amanhã, mas eu me apresentarei voluntariamente e, ao mesmo tempo, já falei com o advogado, ele apresentará um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra! Ganhou porra! Fala, galera! Bom, hoje nós vamos falar aí sobre os ex-presidentes e um pouquinho do nosso presidente, mas antes você vai lá no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa um likezinho aí e ativa o sininho, beleza? É isso aí. Gente, olha, vamos falar aí um pouquinho, só para vocês relembrarem de alguns ex-presidentes. Nós começamos lá atrás, muito lá atrás, a maioria de vocês não tinham nascido, quando apareceu José Sarney como presidente. José Sarney veio do resquício de um militarismo, ele tomou posse e aí ficou 5 anos, entrou Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado por conta de uma elba, ou seja, ele criou lá na casa da Dinda um jardim enorme e de repente ele ganhou uma elba e essa elba fez com que ele fosse impeachmentado. Uma elba é um carro da Fiat, tá, gente? Um carro da Fiat produziu o impeachment de Fernando Collor de Mello, só para vocês saberem, um carro da Fiat. Depois veio Itamar Franco, aonde nós tivemos aí uma alta muito grande da inflação. Para vocês terem uma ideia, o preço mudava 2 a 3 vezes por dia. Você ia no mercado, logo que o mercado abria era um preço, meio-dia era outro preço e à noite, quando ia fechar o mercado, eles já remarcavam novamente. Aí nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, que ele conseguiu equilibrar essa inflação. Aí nasceu o Plano Real. Com esse nascimento do Plano Real, veio o poder de compra do brasileiro. Demorou-se esses 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso para a gente ter esse equilíbrio. Aproveitando essa onda de Fernando Henrique Cardoso, se elegeu Lula. Lula, presidente, fez o quê? Foi lá e criou o Bolsa Família, ajudou uma quantidade muito grande de família, mas a contrapartida disso é que ele roubou bilhões. Ele não roubou uma elba, ele não ganhou uma elba, ele roubou bilhões e toda a sua corja de ladrões roubaram também bilhões. Já recuperaram 2 bilhões de reais, mas os outros bilhões continuam perdidos, tá? É só para que vocês se situem no que nós temos de ex-presidentes para o Brasil. Então, um foi impeachmentado por uma elba, o outro roubou bilhões e está na cadeia. O dinheiro não foi totalmente recuperado. Aí nós tivemos a dona Dilma Rousseff, que era um poço de besteira ambulante. Ela é conhecida pelos memes que foram criados em relação às besteiras que falavam. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão cansar de ver memes sobre Dilma Rousseff. Eu tô saudando a mandioca, Eu tô saudando a mandioca. Só falava asneira, não sabia nem o que fazia na presidência da República, até que foi impeachmentada também. Seus processos estão correndo. Tivemos Michel Temer, o vampiro, aquele que
figurava como parecendo um vampiro, que ele andava todo duro e todo assim, e que conseguiu terminar o governo que ele ganhou, ou que ele tomou da Dilma, meio que no espirro. E toda a população acreditava que Jair Messias Bolsonaro entraria com aquilo tudo que ele dizia sobre o militarismo, sobre ser uma pessoa serene, sobre ser uma pessoa serene, que eu digo, em relação ao governo, à governabilidade, não em suas atitudes, porque ele dizia que teria um temperamento forte, já pré-anunciava que teria medidas fortes a serem tomadas no Brasil para retomar o crescimento do país. Porém, o que acontece? Nós tivemos um presidente que assumiu com 51% de aprovação da população e hoje já beira 39%. Por quê? Em 8 meses ele tem perdido tanta aprovação da população? Porque as pessoas estão rejeitando o nosso presidente hoje? Por uma coisa muito simples, porque ele só fala besteira. Então ele vai a público e fala que ele não pensa para falar. Ele vai lá e fala assim, olha, eu vou indicar meu filho para ser embaixador. De repente os caras falam, não pode. Ele não pergunta, ele fala. E ele gosta de aparecer em frente às câmeras. Ele gosta de aparecer em programa de televisão. Como ele ficou 27 anos no baixo clero. O que é o baixo clero dentro do Congresso? São aqueles deputados que ninguém ouve. São aqueles deputados que ficam lá num cantinho, que todo mundo considera eles um zero à esquerda. Resultado, gente. Esse deputado toma posse como presidente, ele quer aparecer nas mídias, ele quer aparecer na televisão. E aí ele começa a desagradar até mesmo aqueles que o apoiaram. Então vocês têm aí o Frota, que saiu brigado do PSL. Não agrada, ele muda. Então, não é só do Bolsonaro eu posso esperar hoje tudo. Vocês têm o Bebiani, que logo no começo já tiraram ele de perto. E tudo isso por quê? Porque o presidente tem um temperamento que não condiz com a sua cadeira. Ele tem um temperamento que não condiz com a sua responsabilidade. Onde já se viu ele afrontar o presidente da França em relação à sua vida particular, em relação à sua esposa? Não tem sentido. Para que isso? É desnecessário. Se os repórteres fazem perguntas idiotas para cutucar o presidente, ele não pode se deixar cair nessas armadilhas. Ele tem que ter a consciência que os repórteres já descobriram que ele é uma besta. E que tudo que eles perguntam, ele responde na lata. Ele gosta de responder na lata. Então ele vai lá, o repórter sabendo que ele não tem papas na língua e que não tem peso em suas palavras, ele vai lá e responde de qualquer jeito, podendo provocar um incidente internacional dessa forma. Então, é isso, gente. Eu fiz esse apanhado geral sobre os ex-presidentes para que vocês relembrem um pouco o que está acontecendo no Brasil. Então, nós já tivemos aí 2 presidentes impeachmentados, um ex-presidente preso, nós temos aí a história de presidentes que estão respondendo processo, alguns presidentes que não fizeram nada pelo país a não ser deixar a inflação explodir, e nós ainda estamos crescendo. Então o nosso país é mais forte do que esses presidentes. O nosso povo é mais forte do que esses presidentes. E dessa forma nós vamos conseguir vencer mais esse presidente, tá bom? Esse é o recadinho do Paddock para vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!